Bem, quando paramos, né, para analisarmos em como as coisas estão hoje, em como tudo está hoje, em como está o coração das pessoas, a maldade, como as pessoas não têm amor, empatia pelo próximo, as pessoas andam com uma raiva, um furor dentro de si, que elas estão a todo instante a ponto de explodir, elas estão a todo instante, né, assim, algo pequenininho que acontece, elas já explodem, elas já querem destruir o próximo. Então, há sempre a ira, né, dentro de si. E assim, e acontece, né, muita coisa ruim, coisas que não dá nem para só de imaginar, já dá uma angústia, já dói, né? Somente o que acontece com as crianças. E vemos tanta maldade neste mundo. Não está tão diferente de como, né, estava antigamente. Não está tão diferente de coisas que já aconteceram. E as pessoas parece que elas não se importam mais com o outro, né? A grande maioria, né? Não tô falando que são todas, tô falando em a grande maioria. E aí quando as coisas ruins acontecem, as pessoas, elas, muitas delas culpam a Deus, né? Ou perguntam onde Deus não está vendo, que Deus não está, não faz nada, né? E coloca a culpa em Deus. Ao invés de pensar né, em suas escolhas, o que as levaram a estar, o que levaram o mundo a estar desse jeito, o que aconteceu para as coisas estarem assim hoje, o caminho que as pessoas tomaram, as escolhas que fizeram, né, que cada vez mais os afasta de Deus, elas preferem culpar a Deus por tudo de ruim que acontece, mas esquecem que as próprias escolhas as levam a viver aquilo que estão vivendo hoje. Né, que o homem, quanto mais eu digo o homem, eu digo o ser humano, né? Quanto mais se afasta de Deus, mais frio fica o seu coração, mais na escuridão ele fica, né? Porque o mal é a falta de Deus, né? As pessoas se tornam ruins, né? Conforme elas se afastam de Deus mais e mais, elas, né, vão ficando cada vez mais ruins, o seu coração vai ficando cada vez mais escuro, né? Pois não há a presença de Deus nelas. Então elas não têm Deus no coração, né? E vão se afundando cada vez mais. Então muitas já não pensam no amanhã, pensa apenas naquilo que está vivendo ali no momento, né? Sobre o que ela está fazendo ali naquela hora. Já não pensa mais no dia da manhã. Muitos não pensam nas suas famílias, no que irá acontecer, nos seus filhos, né? Que, né? São os adultos, tem os adultos, mas e as crianças, né? Qual será? O que irá acontecer com as crianças? Pois as coisas têm a tendência de piorar cada vez mais, né? Cada vez que se aproxima mais da volta de Jesus, parece que piores ficam as coisas, né? Porque o ser humano vai se revelando, vai se mostrando, né? E parece não, né? Muitas coisas estão sem controle, né? As pessoas não se preocupam mais com o que irá acontecer, não se importam mais, né, com as coisas que vão acontecer. E há um desespero dentro das pessoas, há uma angústia, há uma dor, e é, que o que elas não entendem é que é a falta de Deus, né? A dor, essa angústia, o sofrimento que nada supre, nada preenche, é a falta de Deus. Mas se buscarmos o Senhor de todo o coração, né, se pedirmos perdão, Ele irá nos perdoar. Eu já errei, já cometi meus erros, minhas falhas, busquei o Senhor, Ele me perdoou, Ele me aceitou de volta, Ele tem me transformado todos os dias para que eu viva conforme aquilo que Ele tem para mim. Sabe, antigamente, né, lá na era de Moisés, o Senhor acendia a sua ira e ele exterminava, né? E ele dizia que nós teríamos que exterminar o mal, né? Não deixar progredir. Mas hoje nós vivemos, né, debaixo da graça.
Então, o Senhor nos dá muitas oportunidades, muitas chances, mas muitos não querem. Muitos querem continuar vivendo conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Mas não devemos culpar a Deus por estarmos vivendo aquilo que as nossas escolhas, né? Então não culpe a Deus pelas suas escolhas, não culpe a Deus por aquilo que você escolheu para sua vida, sabe? Ou pelas coisas ruins que acontecem. Deus, ele, né, apenas deixou o ser humano viver conforme as suas escolhas, que é o livre-arbítrio, né? Então cada um escolhe e infelizmente coisas ruins acontecem, né? Coisas muito más acontecem. O ser humano está com o coração em trevas, né? Há corações que estão totalmente entregues à escuridão, totalmente entregue a Satanás, né? E ele trabalha e usa conforme ele quer, né? E se o Senhor não intervir, se não buscarmos, não darmos a chance do Senhor entrar, né? A tendência é piorar cada vez mais. Então busca o Senhor enquanto é tempo, né? Aqui em Deuteronômio 4, do versículo 25 em diante disso. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira. Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, as quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, Ele não os abandonará. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Então, o Senhor, ele não se esqueceu da aliança que ele fez com os nossos antepassados. Mas, né, as pessoas foram desviando-se tanto, foram buscando outros caminhos e estão cada vez mais longe de Deus. Mas a partir do momento que você abrir o seu coração, que você abrir uma brecha, que você buscar o Senhor de todo o seu coração, se arrepender de seus pecados, independente do que tenha acontecido, o Senhor irá lhe perdoar, né? O Senhor irá te acolher, Ele irá transformar, né, a sua vida e o seu coração. Mas para isso você precisa buscá-lo, você precisa entregar a Ele tudo o que há em você, para que Ele possa trabalhar em sua vida, né? E te mostrar aquilo que Ele tem para você. Eu sei que você pode pensar que são coisas muito duras, né? Mas nada mais que a verdade, né? Do que tem acontecido hoje. E eu sei que as pessoas querem ouvir somente o lado bom. Elas não querem ouvir que Deus é justo, que Deus nos deixa viver as nossas escolhas, que Deus nos deixa viver, colher aquilo que plantamos, né? Então o Senhor nos deixa as nossas próprias escolhas por opção nossas. Não é porque Ele quer que nós soframos, não é que Ele quer que nós, né, pagamos pelos erros, né, já passado. Mas enquanto não buscarmos ao Senhor para que isso seja quebrado, para que os ciclos sejam quebrados, continuará se repetindo, né, de geração em geração, até que o ciclo seja quebrado, até que você não permita mais que isso passe de você para outra, para próximas gerações. Então é preciso haver entrega, é preciso haver busca, é preciso buscar ao Senhor de todo o coração, porque sim, o que nós fazemos hoje, nossas escolhas de hoje afetarão outras pessoas, sim, outras gerações, né? Pois as escolhas que os nossos antepassados fizeram lá atrás
nos trazem consequência até hoje, né? Os erros, as escolhas, a busca de outros deuses, né? Então, nos trazem consequências, sim. E Satanás está aí para induzir, para dominar os corações, para levar cada vez mais pessoas com ele, pois ele sabe que o seu fim já foi decretado. Ele já perdeu, né? Porque Jesus veio e morreu por nós, então. Mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele, o máximo de vida, de almas, né, com ele. E que não busquem, que não enxerguem a Deus. Mas que você abra o seu coração e que você receba aquilo que Deus tem para você, que você abra uma brechinha para o Senhor entrar. O Senhor não vai te forçar, Ele não vai te obrigar. Ele apenas está te convidando. Que a paz de Cristo seja contigo.